A graça e a paz, meus amados, neste sábado, dia 30 de março do ano de 2024. Um dia que amanheceu bonito e dia de descanso, dia de trabalhar algumas questões pessoais, enfim. E vamos que o tempo passa. Amados, eu tive olhando, ouvindo uma filósofa brasileira bem contemporânea, muito atuante, a Maria Helena, e eu pude ouvir uma coisa interessante que ela falou. Ela falando a respeito de propósitos da vida dela. Ela falou que depois que ela definiu a vida em cima desses propósitos, e isso já tem muitos anos, ela colocou como propósito de vida dela buscar justiça e generosidade. Ou seja, tudo que ela faz no dia a dia dela é tentando fazer isso, tendo isso como foco. Ela quer ser justa, agir de forma justa e ser generosa. E eu achei isso muito profundo, muito interessante. E ela disse que a profissão dela passou a ser uma coisa secundária. Porque ela poderia fazer as mesmas coisas sendo médica ou sendo uma engenheira, enfim, sendo o que fosse. Ela poderia ou não ter uma profissão definida. Mas esses dois alvos podem ser atingidos todos os dias, em todas as circunstâncias. E eu estava fazendo uma contextualização disso que ela falou com essa data de ontem, né, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, o Cristo de Deus. E pode-se perceber a tamanha generosidade expressa na morte de Jesus. É o chamado de volta, né, ao caminho da generosidade. Ele é aberto de maneira assim definitiva pelo próprio Deus ao enviar o seu Filho Jesus, que, como está escrito lá em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versos 9 a seguir, diz: mesmo o rico se fez pobre e para que nós pudéssemos ser enriquecidos. Ou seja, só quem conhece a verdadeira fonte de toda a riqueza é capaz de ser tão generoso assim. Jesus abriu mão de tudo. Porque a generosidade, ela passa também por despojar-se de alguma coisa, mas não necessariamente de bens. Você pode ser generoso e dar uma oferta para alguém. Às vezes aquilo te sobra, está te sobrando, ou você tem com muita facilidade. Mas a generosidade vai mais além. A generosidade é se colocar. É você, né? Não é o que você tem, mas é a sua atitude diante do que você tem, diante do outro. É essa facilidade de atender a outras expectativas. É de você colocar a sua vida a serviço do outro, através dos seus talentos, através das suas atitudes, através da sua ação, através das suas palavras, através de compartilhar aquilo que se sabe e aquilo que se acredita. E foi isso que Cristo fez por nós. Ele compartilhou tudo, ele nos ensinou. Até a orar ele nos ensinou. Ele nos ensinou que podemos ver a vida de forma diferente. Que a morte não é ponto final. Ele teve que ir para a cruz
para comprovar definitivamente essa generosidade dele. E às vezes eu olho, amados, o mundo está se tornando cada vez menos generoso. É claro que tem muita gente que ainda é generosa. No momento em que Jesus estava ali na cruz, a gente viu ontem, né? Carregando a cruz, aliás, a gente viu ontem que Simão de Cirene foi lá e o ajudou. Ele fez, né? Ele não só ficou chorando, ele foi lá e fez. As mulheres que estavam ali, desafiando toda a dor e ao governo local, se prepararam para ir no outro dia, né? No outro dia não, no sábado não se podia fazer nada, era o Shabat, para ir lá no domingo cedo, para poder preparar o corpo dele. E quando chegaram lá, ele já não estava mais. Enfim, essa é a generosidade que Jesus nos ensinou. É fazer o que precisa ser feito. É se colocar nos espaços que precisam ser preenchidos. Essa bravura das mulheres que acompanharam Jesus a cada passo do caminho, até mesmo ao túmulo. Essa generosidade, ela precisa ser cultivada. E no dia de hoje, que nós olhemos para dentro e vejamos o que é que nós estamos expondo de generosidade. O que eu tenho de generosidade para mostrar? Como eu posso ser generoso? Eu tenho sido? E olhar para fora e buscar a generosidade nos outros também. Porque tem muita gente querendo um momento para ser generoso. E quando a gente permite isso, a gente ajuda os outros. Ser generoso e receber generosidade. Gentileza gera gentileza. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor mostra para nós como a vida pode ser mais leve, como viver pode ser bom, como coisas simples podem significar tanto. O Senhor, Deus, numa mesa, partiu pão e deu vinho para os seus discípulos ali, para os seus apóstolos, e transformou o ato de uma refeição em algo absolutamente tremendo. Obrigado, Deus, por dar significado à vida. Essa é a nossa oração de agradecimento neste dia de hoje, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.